Olá! Nessa aula, nós vamos estudar os conceitos de jogo e regras, discutir um pouco a respeito da questão da diversão nos jogos e, por fim, chegar à definição do que vem a ser o design de jogos. Então, vamos lá. Atualmente, as pessoas têm muito interesse em jogar e dedicam bastante tempo do seu lazer aos jogos. No entanto, se você perguntar para elas por que elas jogam, você vai conseguir diferentes respostas para essa pergunta. Muitas vezes, essas respostas vão estar relacionadas à questão da diversão, mas isso, por sua vez, traz um outro problema, que é exatamente o que vem a ser essa diversão nos jogos. Diferentes autores e pesquisadores do design de jogos procuraram responder essa pergunta. Então, por exemplo, o Ralph Koster, que é um game designer renomado, escreveu um livro em que ele tenta explicar o que viria a ser essa diversão nos jogos. E ele propõe que a diversão proporcionada ao se jogar está diretamente relacionada ao aprendizado. Então, na medida em que eu entro em contato com um jogo novo, e eu entendo melhor sobre as suas regras, eu começo a formular estratégias para conseguir ganhar aquele jogo, eu estou, na verdade, aprendendo, ainda que seja um aprendizado somente dentro daquele mundo do jogo, e é esse aprendizado que me proporciona diversão. Essa não é a única explicação que existe para a diversão dos jogos. Então, por exemplo, o Jesper Juul, ele é um outro designer de jogos, e ele vai trazer uma proposta que vai tentar explicar o que vem a ser a diversão a partir da ideia de se poder falhar sem ter maiores consequências. Então, a ideia é que no momento que você se engaja no mundo de jogo, você está ali dentro de uma situação em que você pode tentar diferentes estratégias, tentar resolver um problema, cometer erros, e isso não vai ter maiores consequências para a sua vida. E dessa possibilidade de errar sem maiores consequências é que vem a diversão do jogo. E essas não vão ser as únicas explicações possíveis para dizer por que nós jogamos ou onde está a diversão nos jogos. Nós vamos encontrar outras explicações que têm relação com a imersão do jogador dentro do mundo do jogo, que tem a ver com a questão da relação da habilidade e do desafio proporcionado pelo jogo, né, que tem relação com então a teoria de fluxo ou teoria de flow, que nós não vamos discutir em detalhes aqui, e outras propostas. Mas se nós pensarmos, pelo menos nessas duas explicações, quer dizer, a diversão vem do aprendizado ou a diversão vem da possibilidade de falhar sem ter maiores consequências, nós já temos algumas possíveis diretrizes para tentar explorar a criação de jogos que sejam de fato interessantes para os jogadores. Bom, seguindo em frente, uma outra questão que não pode ser esquecida é que o jogo também, ao mesmo tempo, ele é uma experiência para o jogador. O que vem a ser isso? O tempo inteiro, quando nós estamos em contato com diferentes meios, com diferentes situações do mundo real, nós estamos tendo experiências. O que significa que os nossos sentidos estão, de alguma forma, captando uma variedade de estímulos. Então, eu estou vendo coisas, estou ouvindo sons, ouvindo pessoas falando, e essa percepção sensorial é interpretada e proporciona, então, sentimentos e pensamentos na pessoa que está recebendo aqueles estímulos. Então, quando eu assisto um filme, por exemplo, eu vou ter ideias e vou ter certas emoções relacionadas com aquele filme, só que esses pensamentos e esses sentimentos vão estar muito relacionados com a minha personalidade e também com o meu histórico, quer dizer, todo o conjunto de referências que eu tenho para interpretar aquelas informações. Então, esse conjunto, né, de sentimentos e pensamentos que são provocados a partir de um estímulo é o que nós vamos chamar de experiência. E no caso, da mesma forma que um livro ou um filme, um jogo também vai ser essencialmente uma experiência. Quando o jogador está em contato com o jogo, além dele poder estar aprendendo coisas, além dele poder estar também falhando, experimentando e cometendo erros e isso não ter maiores consequências, ele está vivendo também uma experiência a partir de todos aqueles elementos que estão sendo exibidos para ele, pelo jogo. E isso também vai proporcionar essa diversão.
A questão é a seguinte, até aí nós pensamos, ok, então para fazer um jogo que seja de alguma forma divertido, que seja interessante, eu vou trabalhar com aqueles elementos. Mas de que maneira eu vou poder trabalhar esses elementos dentro do jogo? Aí a gente pode fazer uma análise e considerar quais são, então, as características que os jogos vão ter, e essas são as características que eu vou, de fato, projetar no meu jogo para tentar levar até aquela experiência, até aquela diversão. E fazendo uma análise, né, também vários autores vão apresentar aqui algumas características que são comuns aos jogos, na verdade, não só aos jogos digitais, mas esses são os jogos que nos interessam dentro aqui dessa disciplina, e vão dizer o seguinte: primeiro, todo jogo tem um objetivo. Além de um objetivo, ele vai ter obstáculos na forma de desafio ou conflito que vão justamente impedir que o jogador atinja aquele objetivo. Todo jogo vai ter regras também. Essas regras vão estabelecer limites para o que o jogador pode fazer para superar aqueles desafios e atingir os seus objetivos. E na medida que ele tem essas regras, esses desafios e um objetivo definido para ser atingido, esse jogo vai permitir escolhas significativas, ou seja, vão existir momentos em que o jogador vai poder tomar decisões. Eu devo optar por uma estratégia ou por uma outra estratégia. Eu devo agora fazer uma ação ou fazer outra. E essas escolhas vão ser relevantes dentro daquela experiência do jogo para o jogador. E, permeando tudo isso, nós vamos ter a ideia da interação, porque, afinal de contas, os jogos digitais, eles são essencialmente softwares interativos, né? Então você tem aquele programa executando no computador, no celular, que seja, e você precisa ter um diálogo entre o jogador e o jogo para que aconteça tudo isso. Caso contrário, você vai estar assistindo, por exemplo, um filme. Então agora vamos ver um pouco mais de detalhes cada um desses elementos aqui que compõem os nossos jogos. Bom, em primeiro lugar, a questão do objetivo do jogo. O objetivo vai estabelecer condições de vitória para o jogador, ou seja, o jogo termina como um sucesso quando o jogador consegue fazer determinada coisa, completar um desafio ou qualquer coisa que seja estabelecida na estrutura do jogo. Um ponto interessante que pode ser feito aqui é o seguinte: embora o jogo possa oferecer um objetivo, o jogador pode também criar os seus próprios objetivos, complementando o objetivo original do jogo, ou simplesmente ignorando aquele objetivo original e criando uma outra proposta. A questão é que, mesmo nessas situações em que o jogador cria os seus novos objetivos, o jogo, originalmente, também tem que ter uma proposta das suas condições de vitória. Bom, se o jogo tem um objetivo, ele precisa também apresentar obstáculos para o jogador, porque senão simplesmente o jogador completaria aquele objetivo sem maiores dificuldades e você não teria nenhum interesse aí nessa interação. Então, esses obstáculos na estrutura do jogo vão ser representados por desafios ou conflitos. E a distinção que a gente vai fazer entre essas duas coisas é que, normalmente, um desafio vai ser um obstáculo que se coloca para o jogador pela própria estrutura do jogo ou pelo ambiente. Pode ser literalmente um obstáculo que o jogador, de alguma forma, tem que contornar ou superar. Pode ser um limite de tempo, por exemplo, pode ser um quebra-cabeça, uma série de formas de oposição que se colocam para que se atinja o objetivo, mas que existem ali pelo próprio cenário, pelo próprio mundo do jogo. E o conflito vai ser caracterizado por uma oposição feita por competidores. Isso é, eu vou ter ou outros jogadores, ou, no caso dos jogos digitais, agentes automáticos programados ali, algum tipo de inteligência artificial, de comportamento simulado, que cria essa oposição direta ao jogador, e aí, nesses casos, nós vamos falar em conflito. Mas o ponto central é que, seja um desafio, seja um conflito, e muitas vezes os jogos vão ter uma composição dos dois tipos de obstáculo, nós estamos querendo aqui criar dificuldades para que o jogador consiga atingir seus objetivos. Nesse ponto, nós chegamos então à questão das regras do jogo, mas quando a gente pensa em termos de jogos digitais, muitas vezes é mais interessante falar em mecânicas.
E o que vão ser as mecânicas? Elas vão ser, na verdade, a combinação das regras e da interação do jogo. Né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui como componentes de uma mecânica de jogo uma ação do jogador. Então, por exemplo, eu tenho uma situação em que o jogador pressiona um botão do joystick, ou faz um gesto, ou aperta uma tecla do teclado, ou move o mouse. Essa ação é interpretada de acordo com as regras do jogo, e aí, então, de alguma forma, aquela ação vai ter um efeito no jogo, e, de acordo com as mudanças que aconteceram pela regra do jogo, eu tenho um retorno para o jogador, né, um feedback. Então, de alguma forma, o jogo me informa de qual foi o resultado daquela minha ação. Então, o jogador vai, pressiona um botão, o personagem pula, eu vejo a animação daquele personagem saltando na tela. Né? Então, para dar alguns exemplos aqui do que seria uma mecânica completa no caso de um jogo, por exemplo, aqui, eu tenho ali esse pinguinzinho que ele consegue saltar quando o jogador pressiona uma determinada tecla. Então, quando ele podia estar numa primeira posição aqui, e aí, então, eu pressiono um botão e movimento um controle do joystick, e aí ele salta até essa posição. E então essa ação, né, esse ciclo em que eu realizo uma ação, vejo uma resposta do jogo, é o que a gente vai chamar de mecânica. Por trás disso existem regras, como por exemplo, o pinguim só pode saltar quando ele está sobre uma superfície sólida. Ele vai saltar uma certa altura determinada. Ele vai colidir com alguns objetos sólidos. Tudo isso são regras do jogo. Mas, além das regras, eu tenho essa camada de interação, em que eu estou mandando o pinguim saltar em algum momento através do pressionamento de um botão. Das combinações desses vários elementos, ou seja, dos objetivos, dos desafios e das mecânicas, vão surgir as escolhas significativas. Uma maneira da gente entender o que vem a ser uma escolha significativa é essa questão da percepção pelo jogador que as ações dele estão, de fato, fazendo alguma diferença dentro do jogo. Então, se eu tiver um jogo em que, por exemplo, eu só tenho que ficar pressionando um botão repetidamente e o personagem vai se movendo, então eu não tenho, de fato, nenhuma decisão para ser feita, ainda que eu tenha interação e eu tenha uma mecânica, eu não tenho escolhas significativas. Agora, se faz diferença o momento em que aquele personagem está saltando, né, o momento em que eu estou realizando aquele comando, aquela escolha, entre não fazer nada ou enviar um comando para que o personagem faça alguma coisa, eu já começo a ter algum tipo de escolha significativa. Mas é claro que isso pode ser até muito mais sofisticado, e eu posso chegar num nível em que eu tenho escolhas estratégicas. Planejar, por exemplo, num jogo de simulação, como eu vou construir uma determinada cidade, qual vai ser a composição de um exército, ou qualquer coisa do tipo. Então, nós temos dessas escolhas significativas, desde escolhas momento a momento, até escolhas estratégicas de longo prazo. Os jogos não precisam apresentar toda essa variedade de escolhas significativas, mas é importante que eles tenham algum tipo de escolha. E, por fim, uma questão que pode surgir, a partir até da sua própria experiência com diferentes jogos, é onde é que entram as narrativas nessa questão toda dos jogos? Porque até aqui nós falamos de regras, de conflito, mas ninguém falou em personagens, em cenário, em contexto, e hoje em dia isso é tão presente nos jogos. A questão toda é que as narrativas, elas podem ser usadas para ajudar a adicionar contexto e significado a interações e eventos do jogo. Então, por exemplo, ao invés de simplesmente ter ali na tela uma caixa que quando eu pressiono um botão ela se move verticalmente, eu posso dizer, você tem ali um pinguim que quando você pressiona um botão ele salta. Então agora aquela caixa abstrata se tornou um personagem e você define um contexto em que aquele personagem vive para poder justificar, por exemplo, quais são os objetivos desse personagem, quais são os oponentes, inimigos ou o que quer que seja que se colocam contra aquele personagem e assim por diante. Então os elementos narrativos, eles vão nos ajudar a complementar, a ajudar na compreensão de todos aqueles elementos do jogo para o jogador. Para dar um exemplo, muitas vezes quando a gente fala em narrativas também, existe um foco muito grande na ideia de roteiro ou enredo. Né? Então, eu vou pensar logo na história, quem são os personagens, o que aconteceu e assim por diante. Mas a questão toda é que a narrativa ela é composta de diversos elementos. Eu posso ter, num jogo aqui, elementos narrativos como o personagem,
Eu posso ter aqui o cenário, o contexto, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho um farol, eu tenho esse tempo chuvoso, eu tenho, enfim, todo esse cenário aqui da pista de corrida. Eu posso ter, aí sim, um enredo de fundo que justifica por que esses personagens estão competindo nessa corrida e assim por diante. E todos esses elementos narrativos vão servir para dar uma maior profundidade, um maior detalhamento para o nosso jogo. Então, tendo examinado todos esses elementos, nós chegamos então à questão do que vem a ser o game design. Popularmente, a ideia do game design é que seja a forma de você criar novos jogos. Mas nós podemos detalhar isso um pouco mais e pensar isso mais como um processo, dizendo que o game design vai ser o projeto da experiência que o jogador vai viver quando ele tiver contato com aquele jogo. Então, a situação toda vai ser que você vai começar o projeto do seu jogo pensando em que experiência você quer proporcionar para o seu jogador, como aqueles vários elementos de objetivos, desafios, regras e assim por diante vão se organizar para proporcionar aquela experiência. E depois, todo esse projeto, toda essa proposta de jogo vai ter que ser transformada também em software, e é esse tipo de processo, que vai ser a organização desse software, as técnicas de programação para tudo isso, que vão ser o objetivo, o objeto de estudo das nossas próximas aulas. Bom, com isso, nós concluímos então esse estudo inicial a respeito dos conceitos relacionados aos jogos e a atividade de game design. Nas próximas aulas, nós vamos estudar também, então, primeiramente, algumas questões do desenvolvimento do software, as técnicas específicas para a programação de cada elemento do jogo e, ao final, nós vamos voltar a uma visão global para pensar a respeito de como tudo isso se encaixa para a construção de um projeto de jogo. Muito bom, obrigado.